Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Um tchauzinho pra turma do Face, JR, porque já estamos ao vivo nessa live de abertura. Opa. Então você que quer conhecer os nossos debatedores e conhecer aqui os bastidores da Rádio 93 FM, entra lá no Face, você vai acompanhar o Debate 93 aqui. E no WhatsApp 968038319, você escreve pra gente, ainda que esteja no Face, tá? Manda pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora, se eles fazem aniversário hoje ou se fazem amanhã, sábado. Porque na sexta-feira aqui, a gente comemora os aniversariantes de sexta e sábado. Também se for aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo, e se for aniversário da cidade que você mora. E se a igreja tiver um hino oficial composto para a igreja, não um hino daquele que a gente escolhe para ser o hino oficial, mas alguém fez, compôs, preparou para nossa igreja ali, a pessoa já manda. Aí sim tem que mandar pelo WhatsApp, claramente pelo WhatsApp, cantando e avisar a gente por escrito, porque não dá para. É o hino da igreja. É o hino da nossa igreja. Eu estou aguardando esse hino. E canta bonito, né? Pelo amor de Deus, semana, né? Ele tá pedindo. Até agora não apareceu. Quem sabe? Mas tem igreja que tem, tem igreja que tem, tem igreja que tem. Muito bem, quero agradecer o seu carinho. Marcelo, apresenta a mesa aqui. Você não apresentou a mesa, pera um minutinho, apresentar a mesa, que a gente faz isso simultaneamente no rádio. Tem que pensar quem tá ouvindo o rádio e quem tá assistindo a gente pelas câmeras. Vai lá, Marcela Bastos. Hoje a mesa com a gente tem o pastor Jonas Mendonça com a gente. A gente também tem o pastor Luciano Regis. A gente tem o nosso querido senador Harold de Oliveira. Retornando com saudade. A nossa menina da mesa, lindíssima Eveline Ventura. E o pastor Zé Derivaldo, segundo a esposa dele, o mais bonito de todos. Ela fala isso sempre. Ela fala isso sempre. Ela é uma bênção, é mulher de Deus, mulher de Deus. São 11h07, minha gente. 11h07. Bom dia. Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa de hoje. Ouvinte contando: JR, a minha esposa está decepcionada com Deus. No trabalho, ela conheceu pessoas envolvidas em coisas erradas e presenciou a morte de um inocente. Desde então, ela vive questionando o poder de Deus. Como não deixar que as atitudes dos outros afetem a nossa fé? O que fazer quando a escuridão da dúvida nos envolve e parece que não haverá saída? Quais os fundamentos da nossa fé? Como permanecer em fé durante duras batalhas? Eu começo ouvindo a sua opinião, pastor José Derivaldo. Bom dia, bem-vindo ao Debate 93 de hoje, pastor. Bom dia e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, e gostaríamos de conversar sobre esse assunto. Lembrando o seguinte: muitas vezes nós cristãos, nós dizemos o seguinte, nós costumamos dizer o seguinte: não olha para mim, olha para Deus. Errado. As pessoas têm que olhar para nós. Nós somos a carta, vamos dizer assim, escrita e lida por todos. Então, o que nós temos que ter cuidado é que Paulo dizia: sejam meus imitadores. Então, nós temos que ter cuidado justamente com isso. Por quê? Porque nós hoje vivemos um evangelho, vamos dizer assim, com uma multiplicidade de denominações assustadora, porque nós temos uma multiplicidade de interpretações. Então, o que acontece? Quando nós olhamos lá a linguagem bíblica, nós vamos perceber uma coisa na linguagem bíblica: é que ela prima por algo que na antiguidade e na Idade Média era muito forte, que hoje nós não vemos muito. É a
concretude. Eu chamaria isso de concretude. Por exemplo, quando você sabe que a Bíblia é a verdade e você acredita, confia, tudo bem, até aí não é fé. Agora, quando você resolve pegar aquela verdade e tornar ela parte da tua vida, viver, a partir daí é fé. Então, o que está na Bíblia Sagrada, você dizer que acredita, isso não é fé. Quando você vive o que está na Bíblia, isto aí é fé. É por isso que o judeu, vamos dizer assim, tinha uma palavra para isso, que era emuná, que é substantivo concreto. Então, nós temos, para nós, fé hoje é abstrato. Para eles, não. Então, só é fé aquilo que eu, por acreditar, eu pratico, eu vivo. Então, a partir daí, nós vamos ver que elucida-se toda essa questão de dar um mau testemunho. Agora, as pessoas têm que ter cuidado, porque nós temos muita expectativa em relação ao comportamento dos outros. O que nosso ouvinte compartilha não se trata, pelo menos a princípio aqui, Marcela Basso vai nos ajudar, de ser um testemunho ruim. Ela acompanhou um fato, um episódio, que foi a morte de um inocente. Provavelmente alguém numa área relacionada a provocado, então o crente assassinou? Não, vamos deixar claro então. Então retorna aqui para eu entender, que eu não entendi não. O crente ocasionou, não entendi. O mau testemunho desse cristão dentro do trabalho, enfim, acabou envolvendo essa pessoa em situações complicadas que gerou a morte dessa outra pessoa. Então essa ouvinte está em crise. Não, pera um pouquinho. Agora ficou pior aí. Vamos arrumar para poder entender e explicar para o nosso ouvinte aí, para ficar claro. O ouvinte está dizendo: minha esposa está decepcionada com Deus. Isso. Essa é a frase dela. No trabalho, ela conheceu pessoas envolvidas em coisas erradas e presenciou a morte de um inocente. Isso aí. Então, a morte do inocente foi provocada por alguém que se diz cristão. Isso. Exatamente. Porque os cristãos estavam envolvidos em processos contrários, errados, que acabou gerando a morte desse camarada que não era cristão. Processo dialético, entende? Continuo sem entender. Porque se nós estamos aqui falando de alguém que acompanhou um problema dentro de um ambiente qualquer, e esse ambiente qualquer produziu, né? Nesse ambiente a morte de alguém foi ocasionada por conta de negligência de evangélicos. É isso. Então é isso, queridos debatedores. Senador Harold, por favor. É que, como está redigido o texto, essas pessoas não eram necessariamente crentes. E a decepção dela é que um inocente foi assassinado. Então aí é que está o problema da decepção, não nas pessoas. As pessoas são pessoas comuns dentro do trabalho. Não diz que são crentes, não. Mas aí a informação que chega agora, que amplia que essa descrição para nós sobre esse assunto mostra que a negligência foi causada por algum. Então você imagina o seguinte: você tem várias possibilidades para nós não entrarmos aqui no detalhe do detalhe, porque o detalhe do detalhe vai expor o ambiente aqui, que ambiente é esse. Mas se um evangélico está ao celular, dirigindo o seu carro e ao celular, e ele atropela alguém, essa pessoa morre, é um evangélico. E ele foi negligente. Eu posso me decepcionar com Deus por causa desse indivíduo? A culpa é de Deus porque esse indivíduo fez isso? Ele pode ser um médico evangélico, chegou bêbado e foi por o procedimento ali, ou qualquer coisa nessa linha, para a gente poder ampliar e raciocinar aqui desse tipo de negligência operada por alguém que diz que acredita em Deus e aí por conta disso ocasiona uma morte. É complexo. Não é fácil, não. Vamos lá, pastor Jonas. Com o senhor, pastor Jonas. Comigo. Eu creio que nós poderíamos nos utilizar do Salmo 1. O Salmo 1, creio que nos conceda condições de nós começarmos um viés. Nós necessitamos estar fincados em meio a águas que possam conceder-nos nutrientes. Como ser humano, eu tenho possibilidade de decepcionar. Como ser humano, como indivíduo, eu posso errar. E em eu sendo evangélico, isso não vai minorar a possibilidade de eu me equivocar, de eu errar. Eu necessito a todo tempo estar atento àquilo que está me ordenando
examinando as leis, o meu relacionamento com Deus, para que na minha natureza humana, carnal, pecaminosa, eu não venha errar e não venha trazer dano a outro. Porque o pior de tudo, além de eu errar, eu fazer com que outras pessoas incorram em erros. Pastor Luciano Regis, qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Bom dia, gente, mais uma vez. Então, concordando com o pastor que acabou de falar de Salmo 1, Salmo 1 é um salmo excelente, né? Porque fala exatamente dessa separação que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida. No entanto, eu quero agregar isso, porque é um assunto sério isso. Quando Jesus vai trazer o sermão da montanha, lá em Mateus 5, ele vai dar uma palavra sobre que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. Interessante é que Jesus não está dando essa palavra para quem é de fora, mas para quem é de dentro. Ele está dando essa palavra para o seu povo. Então ele está dizendo, olha, você precisa aprender a fazer diferença independente de como as pessoas que são de dentro estão procedendo. Então, viver mediante a fé é viver segundo a palavra. Aliás, Romanos capítulo 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, se nós nos guiamos pela palavra, se nós caminhamos segundo a palavra, nós vamos começar a fazer diferença. O que a gente precisa entender é o seguinte, e por isso eu pego Mateus 5, lá, o início do Sermão da Montanha. Jesus não está dando essa palavra para gentio, ou seja, para quem era de fora. Ele está trazendo essa palavra para quem é de dentro. Então, a gente não pode se decepcionar porque tem gente de dentro fazendo bobagens. Aliás, quando foi que não teve gente de dentro fazendo bobagem? Jesus escolhe 12. Dos 12, bobagens acontecem o tempo inteiro. Aliás, um traz Jesus, o outro nega. Bom, a gente não está aqui para falar a lista do problema de todo mundo, mas a gente precisa aprender a fazer a diferença através da palavra, mediante essa fé, que pela palavra é gerada, que pela palavra é crescida. Só assim a gente pode mudar as situações. Eveline. Então, JR, eu concordo com o pastor Luciano. Eu acho que a gente está no mundo, a palavra de Deus já diz em Efésios, né, que os dias são maus. E a gente está diante dessas questões de injustiças, de inocentes, né, morrendo todos os dias. Mas a questão é a gente colocar no lugar certo a participação de Deus e humana disso. As pessoas, elas têm colhido o fruto das suas escolhas, né? E elas têm decidido, quando Deus criou o mundo, viu que tudo era bom. Mas o mundo, né, com a entrada do pecado, as pessoas começaram a cometer atrocidades, injustiça. Deus é correto, Deus é perfeito, Deus é justo. Mas o mundo não, as pessoas não. E aí a gente precisa entender essa questão da decepção, porque quando a gente fala da palavra decepção, a gente tem que entender, né, que ela exprime aí o quê? Um sentimento de insatisfação, quando a gente cria uma expectativa em relação a alguém e ela não é suprida. Mas às vezes a gente cria uma expectativa e Deus não supre, não porque ele é incapaz de suprir, mas porque ele escolheu naquele momento não intervir ali. Então ela tem que concentrar isso aí, tirar o foco de Deus e colocar na pessoa que agiu de forma errada. Senador Harold de Oliveira, bom dia, bem-vindo de volta ao Debate 93. Bom dia, estou retornando, feliz porque tive um semestre de bastante trabalho, bastante aprendizado nessa nova jornada que eu estou iniciando no Congresso Nacional. Agora, como senador, é bem diferente, é muito mais trabalho, somos em número muito menor de senadores, mas, enfim, graças a Deus estou com saúde e muita disposição, e renovado. Então, eu estou refletindo aqui a palavra dos pastores, evidentemente, são bem fundamentadas biblicamente. Mas o pastor Derivaldo, ele citou de início algo que eu acho que é muito importante aqui. Ele falou em concretude e definiu a concretude como a prática do aprendizado, do que se crê da Bíblia. Eu, dentro da mesma linha, diria que esse é realmente o cerne da questão, que a fé vem primeiro pelo entendimento. Quando você tem um entendimento da palavra, e esse entendimento significa que você acredita naquilo ali, aí então você vai para a segunda etapa, que passa a ter a fé. E desse entendimento, inclusive, ele é muito, muito sério, porque é do entendimento que vem a aceitação, inclusive, da salvação, de Jesus como Salvador. Vem desse entendimento que antecede essa parte. E depois ainda
tem uma outra etapa, que é uma terceira etapa, que é o do aprendizado, é o da escola bíblica dominical, é o do discipulado. Então, nessas 3 etapas, a primeira é você entender realmente, a segunda é você passar a ter fé, aí você tem a fé, né? Porque você passa a praticar aquele seu entendimento. E a terceira é você crescer naturalmente no conhecimento da palavra, que isso só vai fundamentar mais a sua fé. E esta fé, eu quis dizer isso porque se trata de algo absolutamente individual e pessoal e de dentro para fora. Cada indivíduo tem esta possibilidade de entendimento, de ter fé e depois de ser edificado na fé. Então, como é individual, o terceiro não pode nunca te decepcionar. Você pode ter uma série de posturas, de posições, de espanto, de surpresa. Você pode ter várias emoções com um evento como esse, no meu entendimento. Porém, nunca ter a decepção aqui apontada de perder a fé ou de se decepcionar com Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Ou melhor, ele tem tudo a ver com isso, mas não quanto à sua fé. A sua fé você construiu individualmente. É o meu pensamento. Muito bem, nós temos um programa de rádio que começa às 11 horas. Está autorizado pela Justiça, pelo Ministério da... Hoje é o quê, deputado, senador? É comunicações? É que cada hora muda, né? MCTIC. Nós temos uma autorização para que este programa de rádio, para que esta emissora esteja no ar. Perfeito? Está autorizado. O que nós vamos fazer com ela vai depender da nossa responsabilidade. Essa e qualquer uma outra emissora. Deus nos deu algumas autorizações prévias e permitiu que algumas de nossas escolhas fossem colocadas em prática. Se essas escolhas serão feitas de forma sábia ou de forma equivocada, destemperada, ou qualquer coisa que o valha, nós vamos ter consequências disso, assim como um programa, uma emissora, enfim, um sistema de comunicação tem. A Bíblia nos traz a descrição maravilhosa da palavra do Senhor como a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que vai desvendando os nossos olhos e nos permite enxergar aquilo que precisa ser visto e aquilo que precisa ser feito. A palavra de Deus, ela é estabelecida, ela esclarece e ela nos abençoa. Então, quando a Bíblia diz que o texto de Romanos 12 especificamente, né? Pelas misericórdias de Deus eu rogo, irmãos, que apresenteis o vosso corpo o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, demonstra de maneira clara a importância de nós utilizarmos o nosso raciocínio. A gente falava essa semana passada, eu não sei, sobre a importância de razão e emoção andarem juntas. E que são elementos importantes, que todos nós estamos afeitos a isso. Claro que latino-americanos têm muito mais emoção que outros povos que colocam a razão um pouco acima. Mas o evangelho está aqui, a palavra de Deus, ela vai nos mostrando o caminho pelo qual nós devemos andar. Vimos aqui então que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vimos que a fé, ela se torna operosa quando nós a colocamos em prática. O texto de Tiago diz que nós devemos crer e devemos ser ouvintes, mas não apenas ouvintes, mas praticantes. O mesmo texto de Tiago que diz que o diabo também crê. Isso aí. E estremece. Coisa que muita gente já não tem mais. O camarada já não estremece mais e talvez não creia efetivamente. Mas nesse caso, qual é o papel do marido aqui? Ou de qualquer pessoa que conviva com alguém que diga assim, olha, eu perdi a minha fé porque eu vi isso, vi aquilo outro, vi uma situação no trabalho, vi alguma coisa dentro de casa, a minha sogra, a minha tia, minha filha, pessoas que trazem esses argumentos que acontecem o tempo inteiro, vocês bem sabem disso. O que deve ser feito por esse esposo para que ele possa compartilhar com ela a graça de Deus, até a maneira de analisar a vida do outro, o comportamento do outro?
Eu acredito que ele pode ser um instrumento de bênção, de trazer à memória o que dá esperança, né? E percebendo essa fragilidade que ela está vivendo nesse momento, de encorajá-la, de junto com ela buscar, trazer mesmo a essência, olha, vamos junto, não é isso. Nós cremos num Deus vivo, nós já vivenciamos experiências com esse Deus, já passamos por muita coisa, né? Trazer essa experiência que eles já viveram, que eu creio que ela já teve com o Senhor, de volta e juntos buscarmos. Não, vamos juntos orar, vamos dedicar mais um tempo em oração para que essa fé em você seja reavivada. Porque essa participação dele eu acho muito importante. Se você está fragilizada nesse momento e do teu lado tem uma pessoa que, mas é mesmo, nossa, mas e só vai estimulando, fomentando isso, né? Você vai fraquejando cada vez mais. Mas ele tem que ter essa sensibilidade espiritual de dizer, poxa, peraí, calma. Ela nesse momento está precisando de quê? Não de que eu fique ali só incentivando e concordando com isso tudo, mas de resgatar ali como um agente de influência espiritual. Porque às vezes a gente tem que separar. O marido ali tá todo lá, né? Não, todo lado da minha esposa, mas ele precisa ter esse posicionamento espiritual também, de perceber que a fala dele tem um impacto sim na vida dela. Então, já que tem, que use isso para edificação e não para a morte espiritual dela. O JR fez um caminho interessante, que eu acho que é um bom conselho, não só para esse caso específico, mas para todos nós. Aquilo que Deus nos dá, ele usou o exemplo da concessão da rádio, a partir do momento que a gente usa aquilo que Deus nos dá, nós estamos também disponíveis às consequências pela forma que nós vamos usar. Se alguém chegar aqui na rádio e xingar um palavrão, a rádio vai sofrer as consequências de alguém que xingou um palavrão. Um exemplo bem simples que a gente está dando. Então, no mundo, Deus nos dá autorização, a autoridade nos dá uma vida para que a gente siga a vida de acordo com os preceitos dele. Ele não tem culpa quando ele nos dando essa autoridade, nos dando a palavra, nos dando o caminho, nós nos desviemos desse caminho. E em desviando desse caminho, cometamos erro. Não há culpa em Deus alguma nisso. Então, eu acho que esse marido e qualquer ouvinte pode pegar essa deixa dada pelo JR, que é interessante, para que, através dessa palavra, ele faça a esposa dele entender, minha filha, a palavra vem para todos. Mas nós precisamos saber aplicar a palavra e viver em diferenciação por essa palavra. É por isso que o justo vive da fé. Agora, se ele recua, o Senhor não tem prazer nele, disse o autor aos Hebreus lá no capítulo 10. Então nós precisamos entender o seguinte, vão haver maus testemunhos? Claro que sim, na casa de Deus há diversos tipos de vaso, mas há vaso de honra e vaso de desonra. Então a gente não pode deixar que os vasos de desonra nos matem, sobretudo nos coloquem em questionamentos a Deus por coisas que Deus não tem nada a ver. Essa indignação dela, vocês não entendem que isso já é fruto da ação de Deus? Que o normal da natureza humana, da nossa carne, fruto do pecado, é indiferença? Olha, e a indignação dela já não seria uma manifestação disso, pastor? Vamos entender, vamos assim, tentar ajudar essa pessoa. Nós temos uma grande dificuldade, nós seres humanos, quando nós somos discipulados, nós não fazemos diferença entre verdade e religião. Nós não sabemos o que é a religião e o que é a verdade e o que é ser cristão. Vamos assim, sendo bem radical, ser cristão não é ter uma religião, ser cristão é ter Cristo. A verdade está revelada na Bíblia Sagrada. A religião é ordem natural, é a maneira como a natureza humana se organiza, se normatiza para adaptar o ambiente à satisfação das suas necessidades. Então, há uma necessidade de religião no ser humano. Então, por isso que surge a religião a partir do momento que se tem confronto com vamos dizer assim, o sagrado. Então surge a religião. E as pessoas têm dificuldade, nós também não ensinamos as pessoas em relação a isso. E tem pessoas que estão confundindo Deus com a religião. As pessoas travam conhecimento de Deus e chegam a Deus através da religião. A religião não pode ser a eterna mediadora. Então tem que levar o indivíduo a Deus. E tem que deixar bem claro para ele que a salvação é uma pessoa. A salvação é Cristo. Então, cristianismo é ter Cristo. E isso é forte, isto é radical. Deus cria as situações de decepção das pessoas com a religião para ver se as pessoas se desapegam e olham para ele. E as pessoas saber que Deus está ali a despeito da religião.
Então, nós temos um problema muito forte aqui no Ocidente, é o nosso excesso de religiosidade e pouca verdade. Então, nós, vamos dizer assim, procuramos adaptar, vamos dizer, transformamos o evangelho e a verdade, a nossa interpretação da verdade, em produtos adaptados aos nossos clientes. Nós, vamos dizer assim, fomos gestores de qualidade nesse aspecto aí. E o que aconteceu é que para muita gente acabou sendo quase impossível se relacionar com Deus. Só consegue se relacionar com a religião. Quando a religião decepciona, é uma tragédia no psiquismo da pessoa. Olha, minha gente, o texto o primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, a Marcela nos trouxe aqui esse texto muito importante, muito oportuno, revela um momento de muita dificuldade, complexo para a vida de Davi, daqueles que estavam com ele durante o tempo em que ele esteve afastado, estava entre os filisteus, inclusive, uma história impressionante, a história de Ziclag, você deve conhecer. Quando eles chegam à cidade, a cidade está totalmente destruída, as esposas de cada um deles, os filhos, todos os seus bens foram levados e eles entram num profundo momento de decepção, entram num momento de choro, de desânimo. A Bíblia nos traz a expressão, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Esse é o versículo 4. Veja que momento triste. Aí no versículo 6 é a chave. E é uma das respostas que são propostas aqui pelo texto bíblico para os nossos ouvintes que passam por isso. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Você imagina, ele já estava sem a esposa, sem tudo e ainda tinha essa ameaça, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, diz a Bíblia, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele é a fonte. Ele é capaz de encher o nosso coração de paz, ele é capaz de encher o nosso coração de alegria e de esperança. E eu quero agradecer a você que nos dá tantas alegrias nos acompanhando também pelo Facebook, por nos acompanhar até aqui nessa nossa live de abertura. Nós voltamos com a nossa live, se Deus quiser, na segunda-feira, ela vai estar disponível aqui. Compartilha, porque evidentemente tem muita gente que você conhece que precisa ouvir essa palavra. A gente coloca no Face, o resto Deus faz. Vamos trabalhar e servir para que outras pessoas possam também ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. A gente continua no aplicativo, no site e no rádio em 93,3. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Horas e 32 minutos, ô Marcela Bastos. Olha, diante do aumento de suicídio entre os jovens lá nos Estados Unidos, uma americana resolveu começar a fazer placas com mensagens positivas para espalhar lá pela vizinhança. E entre os dizeres estavam: não desista, você merece amor e seus erros não te definem. A ideia acabou sendo abraçada pelos vizinhos, que pegavam essas placas, colocavam nos jardins, e só que tomou uma proporção tão grande, que depois de um ano, a Amy Wolf, que foi a criadora da ideia, ela acabou fundando uma organização sem fins lucrativos que distribui mensagens em 6 idiomas diferentes para mais de 26 países. Além das placas, existem agora postais, adesivos, lápis e acessórios. E, diante dessa história de amor ao próximo, preocupação e também de ação, a gente vai destacar, na verdade, a frase de uma das placas e pensar sobre ela. A frase diz o seguinte: seus erros não te definem. Como vencer o desânimo e as acusações que tomam conta da nossa mente quando a gente comete erros? E de que forma Deus nos vê quando a gente erra? Qual a atitude certa diante dos nossos erros para que a culpa não nos afaste do Pai, sem transformar a graça, como nós debatemos ontem, em desculpa para errar? E aí a gente destaca a passagem de 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí, meus queridos e amados debatedores, o que pensam vocês sobre essa onda? Essa onda é uma onda que sempre existiu essa preocupação
em você motivacional positivamente, né, de ajuda, de autoajuda, inclusive, né, que você procura criar através de mensagens escritas, mensagens de vídeo, todas essas mensagens. Isso sempre existiu no passado também. Nós temos, inclusive, textos muito antigos que só tratam de frases com sentido positivo, extraídas da Bíblia ou não, mas sempre sentido positivo, normalmente amarrando às vezes a comportamento de pessoas notórias do passado, etc., historicamente. E hoje, o que ocorre? Hoje, nós vivemos num mundo totalmente interconectado, num mundo onde nós operamos nas nossas relações na velocidade da luz, né? Tudo acontece, a comunicação deixou de ser uma comunicação social, de massa, né? Unidirecional, intermediada, e passou a ser uma comunicação totalmente horizontal, desintermediada, onde cada pessoa conectada passa a ser um agente para gerar informação e receber a informação. Esses fatos todos, esse do suicídio, inclusive, que é uma questão muito triste no mundo de hoje, é decorrente da perda de identidade, e hoje já existem pesquisas que demonstram que esse próprio mundo horizontal de que nós estamos falando, da comunicação psicossocial, também é responsável pela perda de identidade das pessoas, e essa confusão e essa perda de identidade leva muitas vezes ao desespero, à depressão, etc., e é causa de suicídio. Tudo isso é um novo mundo que a gente está vivendo, que estamos ainda em transição e que não se sabe exatamente como administrar. Então, pessoas como esta senhora que surgiu e trouxe essa ideia, então ela realmente, ela usou muito bem esta capacidade de gerar expressões facilmente inteligíveis por quem recebe e facilmente de ação psicológica imediata nas pessoas para mudar ou tentar mudar o seu comportamento. Então, isso ocorre e foi uma ideia, inclusive, muito importante. Já tenho lido textos sobre isso também, sobre essa... E aí as redes sociais, essa comunicação rápida, etc., facilitou, e ela, então, com esta ONG, está hoje trazendo um instrumento de grande valia para tentar, ou para ajudar, né, a impedir que pessoas sejam levadas por razões de desespero, de estresse, enfim, de perda de identidade, que é a causa de tudo, ao suicídio. Eu achei muito nobre essa atitude dela e acho que isso tem um impacto muito positivo. Isso, óbvio, a gente já viu aqui com os dados, mas a gente viu essa semana um caso aí muito grave de uma blogueira que se suicidou aqui no Rio de Janeiro porque foi vítima de muitas críticas nas redes sociais. Né? Ela sofreu aí um cancelamento do casamento na véspera, mas decidiu manter para se casar consigo mesma, né? E essa atitude dela foi bombardeada como uma ação de marketing. Muitas pessoas foram muito duras e ela já estava vivenciando o caso de depressão, não soube lidar com isso e tirou a vida. E aí a gente vê o que a palavra de Deus diz, né? Lá em Provérbios 18 e 21, que a vida e morte estão no poder da língua. Então, contextualizando aqui, a palavra pode sim matar e trazer vida. E que nós possamos ter consciência disso enquanto servos, seguidores de Cristo, e usar nossa boca como instrumento de vida, de cura para as pessoas. A gente tem o remédio, a gente sabe o antídoto. E então que a gente possa usar os nossos canais, né, de redes sociais, por onde passar, porque às vezes a gente não tem noção do impacto de um versículo, de uma palavra de encorajamento, pode atingir uma pessoa que está ali no momento de desespero. Quantos testemunhos aqui na rádio tem? De pessoas que ouviram um versículo, ouviram uma palavra, estavam ali prestes a se suicidar e por causa disso, né, sentiram a voz de Deus ali. Então eu acho que essa atitude é muito nobre e a gente pode sim fazer muito mais. Há poder sim nas palavras e que é esse poder que nós possamos usá-lo para a cura e para a vida e não para a morte. A Escritura Sagrada diz que conhecereis a verdade vos libertará. É o que a Escritura Sagrada nos apresenta. E o que nós temos como necessidade, como entendimento, e foi abordado ainda no bloco anterior, é que muitas das vezes, ao vivermos a religiosidade, nós nos afastamos da pessoa de Jesus.
É com Jesus, é permanecendo na presença, sobre a dependência, relacionamento com Jesus, que vai fazer com que nós não consigamos ser impactados com as adversidades desse tempo. Claro que nós vivemos, somos ser humano e vamos ser impactados pelo dia a dia, mas o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, com o Senhor da palavra, vai proporcionar a cada um de nós a condição de vencermos as intempéries. Então, a atitude dessa americana, ela proporciona chamar a atenção dos demais aquele que é a razão da nossa existência. Deus criou-nos, mas nós fizemos uma opção de servir e servir a Jesus. Esse Jesus, ele nos alimenta, nos sustém e ele nos concede vencer todas as adversidades, todos os problemas. Ele chama-nos a atenção através lá do Evangelho de João, capítulo 15, que se nós permanecermos nele como uma videira verdadeira, nós podemos pedir tudo quanto quisermos. A expressão do verso 15 é tremenda, porque tudo quanto pedirdes em meu nome. Eu posso estar no fundo do poço, na depressão, numa adversidade, com as adversidades financeiras estratosféricas, mas a condição de um relacionamento, de uma vivência na pessoa desse Deus, através do seu Filho, me consegue retirar desse estado. O pecado vai fazer com que eu seja adormecido, o pecado vai fazer com que eu me ache menor. Jesus vai fazer com que eu me entenda como uma nova criatura em razão do seu poder sobre a minha vida. E essa fala que vocês apresentam e o texto que aqui nos é apresentado, de pessoas assim, a vizinhança é impactada. A gente às vezes tem a mania de achar que vai resolver o problema da humanidade. A gente senta aqui, bate um pau, vamos resolver o problema da humanidade. Vamos agora, Coreia do Norte. Aí nós apresentamos aqui uma opinião, solução. Agora vamos resolver o problema da Rússia. Resolver o problema da rua. Mas a rua que a gente mora está totalmente desorganizada. Então aqui é um olhar para dentro de casa, é para a rua e para aquele aspecto que ali está. E aqui no Rio, Magé, conta aí, Marcelo, a gente já discutiu esse tema aqui porque foi destacado em toda a mídia uma ação de uma professora em sala de aula depois de perceber que seus alunos... Foi, na semana retrasada nós tratamos aqui sobre a Gabriela Freire. Ela que só tem 22 anos, ela pegou uma turma de 7 a 10 anos mais ou menos em Magé. E quando ela pegou essa turma, ela soube que eles eram muito ruins no início do ano. Eles disseram assim, essa ruins turma, na aula, né? Muito ruins da aula, de nota. E disseram para ela, olha, o rendimento deles é muito baixo. Então, veio a primeira avaliação e ela constatou que aquilo acontecia. Só que ela sabia, pelo desenrolar deles dentro de sala de aula, que eles sabiam a matéria. O problema estava na hora de fazer a prova. E aí, eles ficavam extremamente nervosos. Inclusive, um deles chegava a passar mal durante a prova, vomitava mesmo, porque não conseguia trazer aquelas palavras ruins da cabeça. E nessa última prova, antes das férias, ela resolveu fazer algo diferente. Quando as crianças chegaram para o dia da prova, a sala estava toda enfeitada. Ela colocou cartazes que diziam assim: você não está sozinho, você consegue, você estudou, eu estou com você. E além disso, ela colocou lápis todos enfeitados e suco de maracujá, para que eles entrassem para a prova. Dormiram na sala. Eles acharam, ela contou que inclusive quando eles chegaram, eles achavam que não ia ter prova não. Perguntaram, vai ter festa? E aí ela disse, não, é só para dizer para vocês, se vocês estudaram, vocês são capazes, eu estou aqui com vocês. Veja, a pressão desse tempo, é uma pressão diferente, talvez. No próximo capítulo é que vem o resultado. Da então. prova? Da prova, não é. Eu acho que ela ajudou, os meninos. Com certeza. Né? Até lá para poder resolver, mas veja que coisa interessante, esse tempo, esse tipo de ação, ela está relacionada com essa ação lá dos Estados Unidos. Elas são ações conectadas. Enxergou-se que um grupo está precisando de uma palavra de apoio ou de tranquilidade. Aí duas colocações podem ser feitas sem a gente ir muito longe, tá bom? Não pode ir longe, que a gente tem que estar aqui pertinho. Uma é o seguinte, o que está acontecendo com a gente hoje que a gente precisa de tanto reforço? Qual é a nossa necessidade? Se esse reforço ele não era comum, ele não aconteceu assim numa grande escala como a gente vê hoje, a necessidade do reforço. E a segunda a sociedade hoje está tão egoísta assim, as pessoas estão tão ensandecidas, tão ilhadas, que elas precisam de alguém para uni-las, para colocar pontes ali, para estabelecer esses vínculos, porque a tendência desse indivíduo é de se individualizar cada vez mais, para considerar que a palavra
propositalmente, a ponto de ele ficar sozinho, acreditar que está só, e aí ele dá cabo de sua vida, porque a sua vida não interessa a ninguém, porque ninguém olha para ele. O que está acontecendo com esse mundo? Eu acredito que a internet tem feito muito, né? Tem uma parcela nesse sentido, que ao mesmo tempo que nos conecta, nos isola do contato físico, da troca de olhares, né? Do aperto de mão, do abraço, do eu estou junto com você. Foram substituídas essas atitudes por emojis, coraçãozinho, né? Manda ali, pronto. Mas o olho no olho, o afeto que a gente compartilha, né, nessa troca, tem se perdido, e as pessoas têm ficado sim isoladas, solitárias, né? Eu tenho visto um movimento de pessoas tentando fazer reuniões, grupo de mulheres, independente de igreja, não, um grupo de mulheres seculares para conversar sobre maternidade, para fazerem trocas. Quer dizer, é um movimento coletivo de busca de aproximação com um semelhante. Você está vivendo a mesma situação que eu, então vamos aqui juntas nos ajudar, né? Compartilhar a experiência. Então, eu acredito que a gente precisa fazer isso, esse movimento de ver. Muita gente é do nosso lado, está do nosso lado, mas está muito sozinho. Senador e pastor José Derivaldo. Vamos lá. Eu acho o seguinte, no nosso modo de viver tem sido progressivamente, vamos dizer assim, adoecido. Nós temos nos tornado cada vez mais egoístas. Talvez as necessidades do capitalismo, os perigos do capitalismo tenham ajudado a catalisar cada situação nova diante de nós. Primeiro, nós não sabemos para que nós estamos aqui. Aí nós nos convertemos, nos tornamos cristãos, aumentamos a nossa responsabilidade. Mas como cristão, nós também não sabemos o que é ser cristão. Então, por exemplo, uma pessoa chega na nossa igreja e se converte. Aí nós ensinamos a ela vamos dizer assim, a se compatibilizar com a nossa religião. Mas nós não ensinamos a ela para que Deus quer ela. Então, para que Deus faz uma pessoa? Você tem que ter um relacionamento com Deus. Que você tem uma religião ou não. Deus te fez, colocou aqui com uma finalidade. Você está aqui para preparar o mundo para a próxima geração. Você vai ser positivo ou negativo nesse preparo do mundo para a próxima geração. Depois, o que você tem que fazer com as pessoas? Você tem que, no mínimo, amar de acordo com o teu entendimento do que é amar. Aí vem para nós nos convertemos, nós somos cristãos, a nossa igreja tem isso e aquilo, e nós fazemos trabalho para a igreja. Aí dizemos, eu estou fazendo a obra de Deus, estamos fazendo obra eclesial. Nós estamos construindo, solidificando a nossa religião. Mas nós não ensinamos para a pessoa da seguinte maneira: aonde você mora tem um monte de gente que precisa de você. Qual o teu plano? O que você planeja fazer por as pessoas na tua comunidade? Aí alguém vai dizer, mas isso aí é uma questão política. Sim, é a questão política. Política é coisa de cristão, principalmente democracia. É coisa de protestante. Capitalismo e democracia é de protestante. Pelo menos no modelo que nós temos atualmente. Então, nós não ensinamos para a pessoa, olha, Deus te salvou, Deus colocou você lá na tua comunidade, colocou você lá no teu trabalho. Deus quer usar você no teu trabalho. Como? Como o melhor profissional, como o melhor amigo, como a pessoa pronta para ajudar todo mundo. A pessoa tem que saber que ela agora é potencializada por Cristo estar morando nela. E ela pode muito mais do que o normal. Aonde? Na igreja? Não. Aonde ela está? No trabalho, na escola, na comunidade onde ela está. Aí devíamos perguntar a cada cristão, qual o teu plano para a tua comunidade, para onde você mora? Quais são os problemas das pessoas de onde você mora? Qual o principal problema? Quer dizer, nós não ensinamos a pessoa a amar. Nós ensinamos a pessoa a ser da nossa religião. Eu acho que o senhor está muito pessimista. Toda hora o senhor fala que nós não. Eu sei que o senhor sim. Então é o seguinte, de acordar, eu sei que claro, tem que melhorar, mas o senhor parece que não fizemos nada até hoje. Parece que nada aconteceu, entendeu? Da reforma pra cá nada aconteceu. É só nós olharmos o seguinte, nós somos o sal da terra. Claro, eu tô entendendo o que você tá falando. O senhor está fazendo aquela, porque existe uma crítica positiva no sentido, nós temos que evoluir, melhorar, desenvolver. E existe a outra crítica, assim, nós não fizemos nada ainda, a igreja brasileira, não sei o quê. Então eu sei que o senhor está dentro do grupo que tem feito.
E não estou dizendo isso aqui por média, porque nós não temos esse negócio. Nós temos que evoluir. Senador. Pois é, eu estou pensando aqui, mas eu sempre tenho, por uma questão de formação, fazer análise contextual, né? Qual é o contexto que nós estamos vivendo hoje, levando em conta que o atributo essencial do ser humano, que diferencia o ser humano, é a capacidade de comunicar, ou de se comunicar. É a única criatura que realmente tem a comunicação plena, né? De gerar mensagem, transmitir mensagem, receber mensagem, entender o texto, admitir o texto ou rejeitar o texto. É só o ser humano. Esse é um atributo que só o ser humano tem. E dentro desse atributo, hoje, a convergência das tecnologias ampliou de forma absurda, está ampliando a cada dia essa nossa capacidade de comunicação. Nós acabamos de falar sobre isso aqui no bloco anterior. Então, o que está acontecendo? Quando você aumenta dessa forma essa comunicação, que não é mais uma comunicação simplesmente de massa ou a comunicação social, ela é psicossocial, quer dizer, o indivíduo está em toda a cadeia da comunicação, aí acontecem várias coisas, umas boas, outras ruins, né? As ruins já foi tratado aqui, as bolhas, os clusters, e a pessoa vai se diminuindo, ficando cada vez menor dentro do seu espaço de conhecimento. E também tem as coisas muito boas que você amplia teu universo de entendimento do próprio mundo. Só que nós estamos vivendo uma transição. Então, esse processo não se concluiu. E nessa transição tem problemas. Quando você mexe nas relações sociais, tem que ser estabelecidos direitos e obrigações. Só que esse processo é rápido, essa demanda é muito rápida. E o processo irregular é lento. Então, vai estabelecendo o quê? Uma área na sociedade sem lei, uma área anárquica, confusa. As pessoas que estão dentro do eixo da lei e da ordem e que têm esperança. Quem tem esperança consegue visualizar melhor e está sempre vencer. Nós, evangélicos que temos fé, temos esperança. E tendo esperança, nós superamos melhor, não quer dizer que totalmente, melhor superamos esses assuntos. Mas as pessoas que não têm fé e que não entendem esse momento de transição, elas começam, vou repetir, perdem a identidade. E a pessoa sem identidade, ela entra em depressão, em pânico e todas essas doenças psicossomáticas que existem e acaba sempre lá. E isso é o que traz justamente essa situação que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, é uma situação de incerteza e de insegurança para este eixo que está neste mundo sem lei, neste mundo anárquico. E é um mundo em transição perceptível, que a gente sabe, embora a gente não saiba exatamente o porto que vai chegar, mas sabemos, como temos esperança, sabe que vai ser um porto seguro. Então, nós vencemos mais facilmente essa situação, digamos, de desespero e de busca da solução extrema de desespero, que é tirar a vida. Em Natal, aqui, né, no Brasil, um casal de pastores amigos me ligou pedindo para que a gente orasse, porque o índice de suicídio numa determinada ponte, isso saiu na internet, estava altíssimo. E eles tinham tido uma ideia. Só que essa ideia tinha que passar pelo problema relacional das igrejas. Então eles precisavam reunir os pastores da cidade para fazer, entre aspas, plantões evangelísticos nessa ponte. Porque a partir dessa ponte é que os jovens se matavam, pulavam, não somente os jovens, mas o índice era muito alto. Então eles me ligaram e falaram, pastor, ora, porque a gente vai começar a chamar os pastores para que a gente faça um mover. Quando houve o relacionamento sadio da liderança da igreja, a igreja funcionou. Resultado, começaram a fazer plantões de 24 horas nessa ponte. Porque não adiantava fazer um plantão num determinado horário do dia, porque então alguém ia lá de madrugada e pulava. Então precisava ter troca de plantões, isso precisava ser um trabalho coordenado. Resultado, eles evitaram e tornaram a zero o número de suicídio nessa ponte Natal. E isso se espalhou. Então, o problema está no relacionamento. O exemplo, Noemi perde o marido, perde os 2 filhos e perde uma nora. Mas uma que, entre aspas, nem conhecia a Deus como deveria conhecer, mas vai passar a conhecer e ter a atitude que todo cristão deveria ter, ela luta pela sua sogra.
A sua sogra, com toda certeza, entraria em depressão, já tinha desistido da vida, tanto que ela se torna amarga, né? Mas Ruth luta por ela. E quando há uma luta por um relacionamento sadio, a consequência sempre será a vida. Aliás, foi isso que Jesus fez por nós. Jesus morreu por cada um de nós quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ninguém daria vida por nós, mas ele deu. A questão é, se o relacionamento continuar perdido, então não haverá esperança. E é esse o papel fundamental hoje. Mas se as pessoas entram na igreja, eu disse uma coisa na igreja, falei, se entra aqui hoje alguém desesperado, que pecou, que cometeu um erro grave, o que a gente faz? Porque hoje, e eu fecho aqui, a igreja precisa voltar a ser fonte de misericórdia e não de julgamento. De compaixão. As pessoas que pecam têm que voltar para a igreja e não continuar no mundo. Não importa o que ela fez. Porque se alguém não abraçar, mas foi pregador, mas foi cantor, chegou agora. Não importa quem seja. A gente precisa abraçar, porque essa é a palavra do Evangelho. Muito bem, o Evangelho é essa boa nova que restaura, que reconcilia esse indivíduo com Deus, que não tem como ir a Deus por causa dos pecados, não tem acesso a Deus se não for por meio de Cristo, não há autossuficiência que poderá conduzir alguém, por melhor que ele seja, a Deus. Então, com base no que nós discutimos aqui, quanto mais nós compartilharmos a verdade do Evangelho para as pessoas, maior será o impacto do Evangelho na vida das pessoas. A gente pode construir frases bonitas e interessantes e que podem e que devem apontar para a glória de Deus. Estava me lembrando aqui como as redes sociais são importantes, e houve um tempo em que as pessoas utilizavam mais camisetas com mensagens cristãs. Era muito comum. Hoje ainda tem muitas, mas me parece que havia assim, um maior número de pessoas, não sei se é impressão minha, as pessoas andavam com a camisa e tal, e adesivo de carro não tá na moda mais, adesivo de carro, só tem 2 adesivos de carro que continua firme e forte, um é Deus é fiel e o outro foi Deus que me deu. Entendeu? E em geral, quando coloca o Deus que me deu. E a plaquinha de embaixo vende. É caidinho. Quando coloca Deus que me deu, a pessoa foi Deus que me deu, tira o olho e tal, ou vende. Então, a gente precisa compartilhar esse maravilhoso Evangelho de Cristo que há de mudar vidas e continuará mudando cada vez mais. Permita-se experimentar essa realidade de ser um porta-voz, de ser uma boca de Deus, de ser uma mídia para levar uma mensagem a alguém, e alguém muito necessitado que você nem sabe que tanto precisa. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado aos queridos debatedores que participaram da nossa mesa hoje. Pastor Jonas Mendonça, obrigado. Um abraço, meu irmão, pastor da Igreja Batista Santa Amélia, em Belfor Roxo. Muito bom estar com a família 93, a mesa, um grande abraço a todos, um grande abraço à Primeira Igreja Batista em Santa Amélia, pastor Fabiano que está conosco aqui também, Luiz Fernando que nos ajuda, e nós damos um abraço a essa igreja que tem feito um trabalho significativo na nossa sociedade ali em Belfor Roxo. Maravilha. Eveline Ventura, jornalista e escritora, bom dia, um abraço, Deus te abençoe, muito obrigado. Obrigada, JR, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu tenho uma listinha rapidinha aqui, porque tem um pessoal grande, uma galera me ouvindo. Pastor Fernando de Camaçari da Bahia, a minha amiga Andréa França, a minha amiga Regina, a Silvana, a minha mãe Áurea, o meu marido, o Alessandro e os meus filhos que hoje me acompanham, o Aaron e a Sofia. Tão lindos. Deus abençoe cada vez mais. Muito obrigado, pastor Luciano Regis, pastor do projeto Restaurando Vidas em Nilópolis. Prazer estar aqui mais uma vez, JR, sobretudo nessa mesa de amigos. É muito bom a gente compartilhar a palavra, mandar um beijo a todos do projeto Restaurando Vidas em Nilópolis, Realengo, e a EBF, esse trabalho lindo que vocês estão fazendo. Deus abençoe, tia Andréia. Maravilha. Muito obrigado, querido pastor José Derivaldo da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Obrigado todos os nossos ouvintes, e eu aproveitar e mandar um abração para quem? Para minha esposa, que está me ouvindo lá e fazendo esses julgamentos. Ela está dizendo o quê? Fala para mim, qual é a frase que ela fala sempre em relação a todos os debatedores? Ela olha assim e falou, você era o mais bonito. Olha aí, vai ser essa menina demais. Muita fé.
Obrigado, pastor. Senador Harold de Oliveira, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço essa oportunidade de estar novamente aqui com nossos queridos ouvintes da rádio, aqui na minha cadeirinha de Escola Bíblica Dominical, onde sempre me coloco para ver os pastores, né, e aprendendo sempre. É muito importante aprender. Gastei 6 meses agora lá no Senado aprendendo o caminho das pedras. Agora o segundo semestre já vem um pouco diferente. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Marcela Bastos, Marcela, quem está aniversariando aí hoje, Marcela? Hoje, pastor Marcos Antônio da Silveira, da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, pastor Alex Fernandes, da Igreja União Evangélica Pentecostal em Vila Isabel, pastor Cleiton da Silva Amorim, Comunidade Evangélica Ensinando a Palavra, lá em Duque de Caxias, pastor Sérgio Tasca, da Assembleia de Deus em Oswaldo Cruz. Hoje também, aniversário da Angélica, que é a esposa do pastor Paulo Amorim, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Gramacho. Hoje, 20 anos da Igreja Pentecostal Poder de Deus, lá em Campo Grande, e 4 anos da Comunidade Evangélica Ensinando a Palavra em Duque de Caxias. Já amanhã, aniversário da pastora Silvana Silva, da Igreja Libertação para Todos os Povos, em Nova Friburgo, e da pastora Verônica Marques, da Igreja Evangélica Ministério Fazenda Aliança, na Pavuna. Maravilha, um grande abraço para esses aniversariantes queridos de hoje e de amanhã, que Deus abençoe a vocês grandemente. Parabéns às igrejas, cada dia que passa é uma vitória, um dia após o outro. Longevidade eclesiástica é um privilégio grande, Marcela. Vou fazer um registro porque Claro. a Sofia Princesa está aqui com a gente, e segunda-feira ela faz aniversário. Ela E veio trouxe alguma comemorar coisa? hoje Ela trouxe alguma aqui na coisa? 93. Cadê a Você trouxe, Sofia? Chama a Sofia Vem aí que cá, eu não tô titia, vendo, ela tá vem cá, atrás vem. dessa pilastra aqui. Vem aqui na titia, Nós já vem. nos abraçamos, ela é um doce de menina. Você vai fazer quantos anos, Sofia? vai baixando, Marcela, vai baixando. Isso, hein? Quantos anos você vai fazer, Sofia? Hein? 6 anos. Sofia, você já ganhou o seu presente? E você gosta de bolo? Fala, gosto. É sim ou não? Sim. Você gosta de coxinha? Você tá olhando pra sua mãe por quê? Sua mãe que autoriza? Pra saber se pode falar, né? Você pode falar o que você quiser, Sofia. Sofia, você pode falar o que você quiser. Você quer mandar um abraço pra uma amiguinha sua? Qual é o nome daquela sua amiga, aquela que você gosta muito? Ela tá tímida. Ela tá tímida, tá bom. Sofia, você é um doce de menina. Que dia que ela faz aniversário, Marcela? Segunda-feira vai receber aqui a nossa oração, vai ser alvo da nossa oração também. Põe aí, Marcela, põe aí o nome dela, Sofia, para ser parte da nossa oração também. Vamos orar, meus queridos irmãos e irmãs, agradecendo o seu carinho, gente, a audiência de cada um de vocês ao longo dessa semana inteira. Muito obrigado, que Deus continue a abençoá-los grandemente, com a graça de Deus. Segunda-feira estaremos aqui, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela rádio, pelos debatedores, vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Vamos participar, domingo é dia de estar na igreja, na casa do Senhor, celebrando na comunidade, ali com os irmãos. Ninguém é perfeito, nem eles, nem você, né? Nenhum de nós, mas estamos diante daquele que é capaz de nos aperfeiçoar. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso e só nele nós podemos ter algum tipo de crescimento. Vamos buscar juntos? Vamos orar, pastor? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por bênçãos, Senhor Deus, indizíveis que tu derramas sobre nós cada momento. Neste momento te louvamos especificamente pela vida da Sofia, Senhor Deus, que tu, Senhor Deus, tens sustentado e trouxeste ela de forma milagrosa, maravilhosa, e assim continua a vida dela a cada dia. Por isso te louvamos por estes milagres que tu operas cada dia na vida dela. Toma nas tuas mãos, ó Senhor Deus querido, as pessoas que foram mencionadas, aniversariantes. Nós te louvamos pela vida deles e colocamos todos eles nas tuas mãos, te pedindo que tu cuides de cada um, Senhor Deus, em todos os momentos. E faça, Senhor Deus querido, como somente tu sabes, para chamar a atenção deles para ti, e que eles sejam receptivos segundo a ação do teu Espírito no interior de cada um. Opere, Senhor Deus, nas famílias que estão agora nos ouvindo e das que não podem também estar ouvindo neste momento. Senhor, toma cada família nas tuas mãos, ó Pai querido, e opere
uma mudança tremenda em cada família, para que isto repercuta na nossa sociedade nacional e assim, Senhor, nós possamos ser todos uma bênção representando a Ti. Te louvamos e te agradecemos por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.